Hoje eu quero falar com vocês sobre o documentário, ou a minissérie, documentário, que eles fizeram no Netflix sobre a tragédia da Boate Kiss. Então eu quero fazer uma leitura reflexiva a respeito dessa minissérie para vocês. O nome da minissérie é Todo Dia, Mesma Noite, né? Então quem quiser conferir lá depois e acompanhar, fiquem à vontade. Eu vou dar o meu parecer mais psicológico a respeito desse documentário, né, que retrata um fato, né, da vida real, algo que realmente aconteceu. E eu quero aproveitar esse embalo para fazer uma leitura reflexiva para vocês. Vamos lá? Você me acompanha? Então tá, então deixa eu me apresentar para quem é novo aqui no canal. Eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação, tá? Então eu já quero te pedir para você deixar seu like nesse vídeo, compartilhar muito para chegar para mais pessoas cada vez mais, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você receber sempre notificações de novos vídeos. Vamos lá então? Para começar, eu quero dividir a leitura, a reflexão sobre essa minissérie, que se trata do drama da vida real, né? Que, enfim, a gente passa por situações assim, inesperadas, somos seres vulneráveis, seres humanos, a gente não é máquina, a gente passa por emoções, e mesmo quem não tem familiar envolvido com a história, a gente acaba pelo espelhamento, que é a base da empatia, se emocionando e se envolvendo com aquela história. Isso você não precisa ter parente para vivenciar a dor do outro. Então isso é a graça do ser humano, né? Nós somos humanos e por isso nós somos capazes de nos espelhar na dor do outro. Então, só para a gente introduzir o tema, né? Então, assim, eu vou dividir em algumas partes a minha reflexão. Eu vou falar primeiro do luto versus a fatalidade, o controle versus a aceitação e a intuição e a ideia de que nada é por acaso. É um pouco de algumas coisas que me chamaram a atenção ao longo da história. Eu quero deixar muito claro que eu sei que aquela minissérie foi baseada num livro, provavelmente biográfico. Eu não sei o quanto de ficção tem nessa história, mas, né, porque, enfim, foram contadas histórias ali no meio, que eu enquanto jornalista, imagino que por ser uma minissérie documental, essas informações foram colhidas de personagens da vida real, de pessoas reais. Então, eu estou supondo. Mesmo assim, por se tratar de um filme, né, e não exatamente um documentário, pode ser que tenha um teor de ficção aí. Mas assim, eu vou deixar essa ideia de lado, se for ficção ou não, não importa, e vou tratar de tudo que eu vi ali. E eu quero que você reflita junto comigo. O primeiro ponto é a fatalidade, né? Eu vou tirar um pouquinho o óculos. O primeiro ponto é a fatalidade, né? A gente, como ser humano, né, que somos, e Freud já falava muito, né, do pulso de vida, então a gente sempre vai buscar a vida e não a morte. Então, tudo que nos motiva a ir para frente, a sermos felizes, a gente vai buscar. Todo o contrário disso vai levar a gente para a depressão, que é uma doença. Então, além disso, o nosso cérebro ele é trabalhado para a felicidade, né? Então eu vejo muitos resultados do próprio MDR mostram isso, né? Conforme a pessoa vai se curando do trauma, o cérebro dela vai achando caminhos de positividade, né? Então isso é bem interessante de observar. Então a gente não espera o negativo, a gente não espera a morte, a gente luta contra a morte, né? O ser humano luta contra a morte. E eu tô falando aqui, tô fazendo uma leitura
mais psicológica da coisa. Agora, eu não descarto as múltiplas possibilidades de crenças que existem. Tem gente que acredita em vida após a morte, tem gente que é mais espiritualizada e acredita que tem uma força maior, que a gente não tá aqui por acaso, que a gente tem um propósito de vida e por aí vai. E por conta dessas crenças, a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa, aproveita com intensidade o dia a dia, busca fazer algo com propósito para ajudar outras pessoas. Enfim, esse tipo de crença, né? Ou uma ideia de que existe uma força maior que coordena tudo isso e a gente é responsável pelas nossas próprias ações, isso é interessante para nos impulsionar para a vida, né? Então, esse é um ponto importante aí que também faz parte do eixo da saúde, né? Que a Organização Mundial da Saúde considera como saúde, que é o bem-estar físico, psico, biológico, social e espiritual. Então, o ser humano, para ele ser considerado saudável, ele precisa estar equilibrado com todos esses eixos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, tudo isso faz parte do ser humano. Então, tudo isso para dizer que a gente sempre vai lutar contra a morte. E até as próprias crenças, né? Enfim, tirando assim as várias possibilidades e as hipóteses, enfim, elas sempre vão buscar uma razão para continuar, né? Depois da vida, né? Seja numa vida eterna, seja numa vida após a morte, enfim. Então a gente sempre busca essa necessidade de continuidade, né? Enfim, isso pode levar para dois pontos, né? Tanto para você aceitar melhor uma perda, quanto para você não aceitar, né? E relutar contra uma perda. E querendo ou não, assim, se a gente tem um vínculo e a gente estuda o luto, né? Nós psicólogos estudamos o luto e sabemos que o luto, a dor da perda, ela é proporcional ao vínculo que a pessoa tinha com a pessoa que morreu, né? Então, quando a gente pensa numa fatalidade dessas, se a gente que não teve contato, né? Eu tô imaginando que nem todos aqui que estão acompanhando esse vídeo conheciam as pessoas que faleceram nessa tragédia. Se quem não tem contato já sente uma empatia, já fica mexido, imagine quem teve. E assim, vamos pensar que eram jovens que estavam no início de vida profissional, estavam ali na vida acadêmica ainda, alguns iniciando, outros finalizando. Vamos imaginar que tinham, teoricamente, um futuro pela frente, né? Eles estavam ali muito felizes, comemorando, curtindo a juventude enfim, todo mundo aí já foi adolescente, já foi jovem, jovem adulto e sabe que é uma fase de muita agitação hormonal, de muita coisa acontecendo na cabeça, uma ideia de futuro, né? E de repente uma tragédia inesperada, né? O mundo literalmente cai ali para aqueles jovens, enfim, fora o desespero daquele momento, aquela falta de ar, né? Aquele desespero, fogo, não tem para onde ir, não tem para sair, enfim. Eu não vou me ater às irregularidades que são mencionadas ao longo do documentário, que inclusive eu achei muito interessante o documentário para gerar reflexão a respeito da morosidade da justiça brasileira, né? Então é uma reflexão interessante, vale a pena assistir, quem não conhece essa história, então eu acho bem interessante, né? E fica a reflexão também, né? O que a gente pode fazer para melhorar nesse sentido. Mas esse não é o meu foco aqui. Mas eu abri esse parêntese para dizer que isso me chamou a atenção, eu gostei muito. Então, o primeiro ponto é a fatalidade. É a mesma coisa de um desastre de avião, umas pessoas que morrem assim, tá. Eu gosto muito da ideia de que nada é por acaso, né? A gente está aqui por um objetivo, né? E a gente só pode contar a história de alguém quando essa pessoa vai embora, né? Enquanto ela está vivendo, enquanto ela está viva, ela está construindo a história dela. Então, a história dela não é passível de ser contada. A história dela só pode ser contada a partir do momento em que ela morre e é contada por uma outra pessoa.
E eu acho isso bonito, porque é história, ali tem muitas histórias de vida, né? Tem muitas experiências ali. E, e sim, que devem ser respeitadas, mas cada uma chegou ali por algum motivo. Então, eu gosto muito de pensar nisso, até para os familiares, né, que possam porventura passar por esse vídeo, para refletir, nada é por acaso, né? É, é, por mais que ninguém merecesse morrer numa tragédia assim, é interessante a gente pensar que nada é por acaso e que tudo culminou para aquele fim e para a missão que cada um tinha naquele momento ali, né, em vida. E também muitos ensinamentos foram passados com essa tragédia para as pessoas em vida, para os familiares. E eu gosto de fazer essa leitura também. Porque muitos familiares ali se uniram depois dessa tragédia, se tornaram amigos e lidando com esse luto, lutando por justiça. Então é legal a gente pensar que a gente lida muito melhor com a perda de alguém, a morte de alguém, quando a gente se une com pessoas que viveram as mesmas dores, compartilhando as histórias. Então a gente está vivenciando esse luto e tudo isso é mostrado ali. Essas pessoas fizeram isso, compartilharam as histórias de cada um que morreu, de cada filho, né, enfim. E junto com isso, alguns se mobilizaram por lutar por justiça. A gente sabe que tem muitas mortes, assim, enfim, jovens ou até mesmo adultos com câncer, que se mobilizam depois da perda de um ente querido para cuidar de outras pessoas com câncer. Então, isso é uma forma da gente ressignificar essa perda, né? Entendendo que a vida continua apesar da morte de alguém que a gente amou. E o legal da vida é isso, né? A gente aprender e de repente até honrar o legado da pessoa que se foi de alguma forma, né? Então, fazer isso também faz a gente se fixar melhor na vida e aproveitar mais a vida. E eu costumo sempre dizer, a melhor forma da gente lidar com a morte é viver a vida intensamente, aproveitando cada segundo com as pessoas que a gente ama, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. E aí o que fica assim de reflexão é que muita gente se sente culpado com a perda de alguém. Nossa, eu podia ter feito mais, nossa, eu podia ter feito isso, aquilo. Mas se a gente for parar para pensar, foi feito tudo que podia ser feito dentro do alcance de cada um, dentro da cognição que cada um tinha naquele momento, né? E se tinha brigas que aconteceram e não pôde pedir desculpas, mas eu tinha cognição, o arrependimento pode vir daí, sim. Mas eu não tinha cognição, né? Se a gente pudesse voltar atrás, a gente podia fazer tudo diferente. Se ainda existe esse pensamento hoje, se eu voltasse atrás eu podia fazer diferente, é sinal que você não está vivendo a vida de uma maneira plena e da maneira que deveria ser vivida, né? Então, que fique essa reflexão para daqui para frente, mas tudo que passou, ele está adequado à sua maturidade. Então, para a gente não sentir culpa, é a gente aceitar que as coisas aconteceram como deveriam acontecer, gerou aprendizados, e se ainda não gerou aprendizado, vai gerar aprendizado, né? Porque você não está atento ainda, por isso que você não aprendeu alguma coisa. Mas sempre tem algum aprendizado, mesmo numa tragédia. Então, por mais duro que seja isso, eu acho muito interessante a dinâmica da vida, né? A gente pode não ter explicações concretas e provas concretas de existência de uma vida após a morte ou qualquer coisa do gênero, mas é legal a gente perceber que a vida sempre está ensinando, mesmo com a morte, mesmo com o luto, mesmo com a perda de alguém. Então, nenhuma fatalidade também é em vão, né? Por mais que seja uma fatalidade. Então, é algo que é bem impactante, mas que é importante a gente sempre refletir, a gente sempre pensar o que isso tem para me ensinar. No primeiro momento, a gente não vai conseguir achar uma explicação, e nem é o ideal. Nesse primeiro momento, a gente precisa vivenciar a dor com toda a intensidade que ela vier. A gente precisa chorar, e o luto tem fases. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal que falam dessas fases do luto, são 5. Alguns autores falam de até mais fases, mas a gente passa por luto o tempo todo na vida, com as perdas, perda de emprego, perda
da saúde para doença, tudo são perdas, né? Então, a forma como a gente lida com a mudança dita muito a forma como a gente lida com as perdas e com o luto. Então, a gente passa por luto a vida inteira e a vida é isso. É ciclo de nascimento e morte o tempo todo. Então, é legal a gente buscar lidar com os acontecimentos dessa forma para a gente aceitar melhor os acontecimentos apesar da dor, né? A dor ela vai existir, não tem como a gente fugir dela. Quanto mais apego, maior a dor. E foi interessante a gente ver isso, né? Eu percebi, claro, óbvio, né? Essa minissérie ela vai documentar uma parte da realidade e talvez não a realidade exatamente como ela foi. Mas eu acho interessante, apesar de tudo, que esses pais que lutaram, que foram até o fim, né, em prol da justiça pela morte dos filhos, que foi de uma maneira injusta, né, e até considerado por muitos como assassinato, de uma certa forma a gente pode até concluir que sim, faz sentido pensar dessa forma. Eu achei interessante essa força desses pais. Eles encontraram a força da perda ali, que era uma dor comum deles. Eles se uniram e se tornaram mais fortes num momento de dor. Isso é força, né? Isso é vida. Isso é muito interessante, é um aprendizado, né? E tem pessoas que nascem para serem estrelas, passarem, deixarem uma mensagem, deixarem uma marca, né? E ensinamento. E às vezes a pessoa não vai viver muito, né? E é legal a gente pensar assim também. Não pensar com dor, né? Com pesar, mas pensar que tem alguma missão por trás disso daí. Se não foi da pessoa, é para quem tá ao redor dessa pessoa, né? Então, essa questão assim dos pais, eu vi muita força ali. Apesar da dor, teve muita força. Então, isso foi bem interessante de observar, né? E cada um foi lidando, né? Alguns foram compartilhando, outros foram fazendo memoriais, outros como se fosse um altar de homenagem. Então a gente viu um pouquinho de cada coisa que é uma forma de compartilhar a dor. E aí, um outro ponto que eu queria comentar, que me chamou a atenção, foi o controle versus aceitação. E aí, a gente fala da perda daqueles que sobreviveram. Muitos ficaram com marcas no corpo pelas queimaduras, né? E tiveram perdas, né? Perda de uma perna, né? Perda de uma aparência de repente bonita para uma aparência diferente, que eu preciso me adaptar a esse novo corpo que não é o meu corpo original, que não é o corpo que eu tô acostumada e que eu amava e que eu gostava. Eu tô aprendendo a gostar desse corpo. Então é o luto das pessoas que ficaram, né? De perdas em vida, né? Então é interessante a gente observar isso. E de jovens em plena fase que eu comentei antes, que é uma fase de encontros, que é uma fase de hormônios à flor da pele, de uma vida inteira pela frente. E aí, de repente, algumas perdas aconteceram, tanto de amigos quanto física, né? Alguns podem ter aprendido muito com essas perdas, outros podem ter se martirizado com essa dor dessa perda, né? E é interessante a gente refletir, não só em relação a essas perdas muito óbvias que essa minissérie mostrou, mas a gente refletir que tudo que a gente tenta controlar excessivamente gera sofrimento, porque nem tudo a gente pode controlar. Tudo que a gente tenta controlar que está fora do nosso corpo, fora da gente, né, que está no corpo do outro, que está na mente do outro, que está num acontecimento externo que também não tem controle, né? Eu posso entrar num ambiente, eu não sei se eu vou sair viva desse ambiente, eu não tenho controle. Então, qualquer tipo de controle tem a ver com apego, né? Então, tudo que envolve controle envolve apego e envolve sofrimento. Então, a gente precisa aprender a viver, né, de uma maneira um pouquinho mais desapegada para a gente sofrer menos. Isso não significa a gente se fechar para as relações, muito pelo contrário.
significa a gente se entregar para as relações enquanto elas estão disponíveis para a gente vivenciar naquele momento presente. E um desafio é a gente viver cada momento com intensidade, que entra na ideia do mindfulness, né? Do viver o presente com intensidade. Eu não vou nem estar preocupada com o futuro nem com o passado, vou focar no presente. Quanto mais eu exercito isso, mais eu desenvolvo um desapego, né? Não significa que eu não vou sentir dor, que eu não vou chorar, que eu não vou sofrer, mas talvez seja um processo mais rápido, né? De dor, enfim, de superação, né? Não tem certo ou errado, mas a gente tá aqui para vivenciar todas essas emoções. A gente precisa viver, a gente não pode fugir, lutar contra essas dores. Não é errado sentir dor. Por mais dolorido que seja, a gente precisa dela. Diferente de um machucado que a gente corta, sangra e a gente tem que passar remédio até cicatrizar, as dores emocionais, elas precisam ser sentidas com intensidade para que elas possam cicatrizar. Se a gente reprime, coloca embaixo do tapete ou não sente, a tendência é doer cada vez mais. E entra ano, sai ano, a gente volta para aquela dor, né? Então a gente precisa vivenciar com intensidade, entrar em contato com essa dor. Então esse é um ponto interessante. Então, tudo que eu tento controlar, a tendência é que tenha uma grande carga de apego aí, né? E uma grande carga de sofrimento aí para eu enfrentar pela frente, né? Para eu enfrentar. Então essa é a grande questão. Então esse é um outro ponto que eu anotei aqui, controle versus aceitação. E um outro ponto que também me chamou atenção é o fator intuição. Eu, né, para quem é meu paciente, eu estimulo muito os meus pacientes a seguirem a intuição. Só que não seguirem a intuição cegamente, com questionamento, com discernimento, sabe? Por que eu tô falando isso em cima dessa minissérie? Porque eu percebi isso, bom, pelo menos os meus olhos estão treinados para checar essas coisas, esses detalhes. Me chamou a atenção 2 personagens ali que eu não sei, por isso que eu tô falando, eu não sei se foi real, mas se foi, eu achei o máximo isso. Que tanto a menina que teve a perna amputada, quanto o outro rapaz lá que ficou 9 dias de coma, né? Ambos, os dois, eles não queriam ir para essa festa. A primeira, ela foi motivada por amigos que insistiram, vai, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, até que ela foi. E o segundo, ele tava lá na fila para entrar, ele falou, não tenho mais idade para pegar esse tamanho de fila. Ele já estava quase desistindo, mas enfim, como ele estava ali, ele acabou entrando. E aí, o que eu fiquei pensando sobre isso, né? Eles passaram o maior perrengue, né? Ele ficou 9 dias de coma, mas sobreviveu, como poucos, né? E ela teve a perna amputada, passou por um perrengue ali também, mas sobreviveu. A gente pode interpretar assim, né? Analisando a situação, não era para eles estarem ali, né? E de fato eles sobreviveram. E eu fico pensando, né? A gente deveria ouvir mais essa nossa intuição, aquela vozinha que fala dentro da gente, olha, melhor você não ir. Às vezes a intuição ela vem em formato de vontade, de desânimo, mas é sempre importante a gente colocar um discernimento, porque às vezes só pelo desânimo, tá, beleza, é melhor ir para eu me animar às vezes. Mas é legal a gente ouvir essa voz interna. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso porque elas vivem na robotização, na correria do dia a dia. Então, quanto mais eu me escuto, eu paro, olha só, vou dar uma pausa agora, deixa eu fechar meus olhos, respirar profundamente, fazer um exercício de respiração. Eu tô com uma playlist aí só de técnicas de respiração, entrar em contato aqui comigo, me sentir. O que eu quero agora? O que eu tô com vontade de fazer? Quanto mais a gente aprende a se respeitar, mais a gente consegue se conectar com a nossa voz interna da intuição. E a gente é mais feliz, porque a gente está mais coerente com quem a gente é, com a nossa essência. Então, seguir a intuição, entendendo que nada é por acaso, é fantástico. Se eu estou seguindo a minha intuição, eu tenho confiança de que
eu tô no caminho certo. Eu vou fazer o que tem que ser feito e o universo vai me levar para onde eu tenho que ir. Então, é legal a gente refletir isso também. E essas duas histórias me chamaram muita atenção por esse motivo. E você, assistiu a minissérie? O que mais te chamou a atenção? Dentro dessas reflexões que eu fiz, você pensou em alguma delas? Deixe aí nos comentários, me fale, me deixe saber o que você pensou, o que você pensa a respeito de tudo isso. E olha, vou te pedir o que eu sempre peço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, deixa seu like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho, porque daí o sininho ele vai te ajudar a acompanhar os novos vídeos que estão por vir ainda, ok? E olha, caso você queira um acompanhamento profissional, especificamente para traumas, né, para ajudar no processo mais de depressão, de luto, eu sou psicóloga, eu atendo pela abordagem da terapia cognitiva comportamental e também EMDR. O EMDR ele é focado em traumas, ok? Eu tenho abaixo aí o meu contato, se você quiser me manda um WhatsApp e a gente conversa. E até o próximo vídeo.